Como funcionam as devoluções, trocas e reembolsos no TikTok Shop? Como você, vendedor, deve agir no caso de devoluções e reembolsos no TikTok Shop? Então vamos lá. Existem algumas situações onde o cliente ele pode devolver o produto ou ele pode ser reembolsado do valor do produto que ele comprou. E aí as situações são as seguintes. A primeira situação é quando o cliente ele não recebe o pedido. O cliente ele comprou o produto, ele fez o pagamento, porém ele não recebeu. Nesse caso, o comprador ele é reembolsado, como ele não recebeu o produto, ele vai ser reembolsado 100% do valor pago, e o vendedor também pode ser reembolsado no caso de ter algum erro na logística, de ter algum extravio na logística. Então, o comprador ele vai ser reembolsado sempre se ele não recebeu o produto, e o vendedor, caso ele tenha mandado o produto, mas houve algum problema na logística, houve algum extravio logístico, o vendedor também pode ser reembolsado do valor desse produto, tá? Agora, se houve um erro do vendedor, o vendedor mandou atrasado, ou o vendedor não mandou o produto, aí nesse caso o vendedor ele não é reembolsado, pelo contrário, ele é até penalizado caso ele não envie o produto, caso ele não poste o produto, ou caso ele poste o produto com muito atraso ali, tá? Então, quando o cliente não recebe o produto, o cliente tem direito ao reembolso e o vendedor só vai ter direito ao reembolso caso tenha tido algum problema na logística que não é responsabilidade do vendedor, beleza? Aí tem o arrependimento de 30 dias, ou seja, o cliente ele comprou o produto, ele tem até 30 dias para devolver esse produto e ter o reembolso alegando arrependimento, alegando que ele se arrependeu da compra. Claro que nesse caso, ele vai ser reembolsado desde que ele devolva o produto nas condições originais, desde que ele não tenha usado o produto. Então o cliente ele tem até 30 dias para se arrepender daquela compra, ele vai ter o reembolso integral desde que ele devolva o produto que ele comprou e aquele produto chegue para o vendedor nas condições originais, aquele produto não tenha sido usado, nesse caso o comprador ele é reembolsado. Nesse caso, nessa situação, não tem nenhum custo e também não tem nenhuma penalidade para o vendedor, porque foi um arrependimento do cliente. O cliente ele comprou e ele se arrependeu e ele decidiu devolver o produto, não foi por nenhum erro do vendedor, então o vendedor nesse caso ele não é penalizado e ele não tem nenhum custo envolvido nesse processo. E aí como você vendedor consegue evitar esse tipo de situação para que o cliente quando ele comprar ele fique satisfeito com o produto que ele recebeu? Você, para evitar esse tipo de situação, você deve apresentar o seu produto da forma mais completa e transparente possível, para que o cliente quando ele estiver vendo a apresentação do seu produto ali no TikTok Shop, ele realmente entenda o seu produto, ele consiga perceber a qualidade, ele consiga realmente entender todas as características do produto, para que ele não seja surpreendido ao receber o produto. Então você tem que ter uma apresentação completa, uma apresentação que seja fiel ao que realmente o produto consegue entregar, e o seu produto precisa ter qualidade. A pessoa quando receber o produto, ela tem que ficar satisfeita com a qualidade do que ela está recebendo. Então não adianta nada também na sua apresentação você exagerar, colocar fotos tratadas ali no Photoshop, por exemplo, você passar informações que exagerem demais na qualidade do produto, porque você vai acabar gerando uma expectativa frustrada no cliente, porque ele vai achar que o produto é mais do que realmente é, ele recebe o produto, por mais que o produto tenha uma qualidade, mas o cliente esperava mais, porque na sua apresentação você exagerou muito, e aí ele vai ficar frustrado, ele pode se arrepender e querer devolver o produto. Então você não pode exagerar demais, você tem que ser fiel na sua apresentação ao que realmente o produto consegue entregar, você tem que apresentar de forma completa, não deixar nenhuma dúvida, e o seu produto tem que ter uma qualidade para que o cliente fique satisfeito com a compra que ele está fazendo. Dessa forma você consegue evitar que as pessoas devolvam por arrependimento. Você não vai conseguir eliminar por completo essa devolução por arrependimento. A devolução por arrependimento sempre vai acontecer. Quanto mais você vender, tende a você ter mais devoluções por arrependimento. Isso é normal, não tem como você eliminar por completo, mas dá para você evitar quando você faz uma apresentação completa do produto e quando você vende produtos realmente de qualidade, beleza? Só que tem alguns produtos que eles não são elegíveis, para que o cliente acione o arrependimento. E aí são eles alimentos, itens personalizados, itens de coleção, entre outros. Então, alguns tipos de produto, o cliente ele não consegue devolver por arrependimento por conta das características do produto. A maioria dos produtos, eles estão elegíveis para serem devolvidos por arrependimento, para o cliente acionar essa devolução por arrependimento de até 30 dias, beleza? Quando o cliente recebe um produto errado, ou diferente do que foi anunciado, ou quando o cliente recebe um produto incompleto, faltando peça, por exemplo, nesse caso o cliente também é reembolsado, mas como foi um erro do vendedor, o vendedor que mandou errado o produto ou o vendedor que mandou incompleto, faltando peça, o vendedor é penalizado nesse caso. E quando o cliente recebe um produto com defeito ou um produto danificado, ele também pode ter o reembolso daquela compra. Então, para produtos com defeito de funcionamento, avaria física ou o produto chegou quebrado, nesse caso o cliente ele pode pedir o reembolso. Porém, nesse caso, o cliente ele tem que enviar as fotos e vídeo do produto, ele também precisa enviar fotos e vídeos da embalagem para saber como que foi a condição da embalagem, como que essa embalagem chegou
para o cliente. Se a embalagem chegou visivelmente amassada, molhada ou violada, sugere que foi um dano no transporte. Ou seja, a embalagem chegou muito danificada, isso dá a entender que foi algum problema na logística, né? Algum problema no transporte que danificou a embalagem e consequentemente danificou o produto. Agora, se a embalagem chegou intacta e o produto dentro está quebrado, indica um possível defeito na origem ou na embalagem interna insuficiente do vendedor. Então, se a embalagem chegou intacta, nas condições perfeitas, significa que ou o vendedor já mandou o produto quebrado lá dentro, ou ele não embalou corretamente, né? Ele não protegeu corretamente o produto e o produto ficou balançando lá dentro e acabou quebrando no transporte, mas não foi porque a embalagem foi danificada, é porque o vendedor não embalou corretamente, né? Não protegeu corretamente o produto dentro da embalagem. Então, uma vez que o TikTok avalia as condições da embalagem, ele consegue saber se foi um problema na logística ou se foi um problema do vendedor. Se for um problema na logística, o TikTok vai reembolsar o valor para o cliente e não vai penalizar o vendedor. Agora, se foi um problema do vendedor, ou seja, o vendedor não embalou corretamente o produto, o cliente também recebe o reembolso e o vendedor vai ser penalizado. Mas você, vendedor, pode abrir uma disputa caso você não concorde com a decisão do TikTok. Então, se você achar que a decisão do TikTok foi injusta, você pode abrir uma disputa. E aí o TikTok vai fazer uma análise mais detalhada, solicitando provas tanto do cliente, né, que ele já vai solicitar, quanto provas do vendedor. Então, é importante você, vendedor, também ter provas na medida do possível, né, dos produtos que você envia. Claro que é inviável você filmar o processo de embalagem de todos os produtos, ainda mais quando você tem grande volume de vendas. É muito difícil você ter registrado todos os processos de embalagem, mas é importante para aqueles produtos que são mais frágeis, que tem maior risco, né, de avaria, você ter algum tipo de procedimento interno para você filmar, para você registrar o procedimento de embalagem para provar, né, que ele foi embalado de forma adequada e você se proteger. E também quando o cliente devolve o produto, você filmar, você registrar o momento que você está abrindo o produto devolvido pelo cliente para você também ter provas ali, tá? E aí, o TikTok fazendo essa análise detalhada, tanto das provas do cliente quanto das provas do vendedor, o TikTok ele pode negar o reembolso para o cliente, ele pode fazer o reembolso parcial ou ele pode fazer o reembolso total. Então, o reembolso no TikTok Shop, ele também pode ser parcial, dependendo da condição, dependendo de cada situação ali, beleza? Bom, aqui então são as situações onde o cliente pode pedir reembolso e fazer a devolução do pedido. E aí quem paga o frete de devolução? Quando o cliente está devolvendo o produto, quem fica responsável por pagar o frete? O frete ele é pago pelo vendedor quando o produto chegou com um defeito ou quando o produto chegou danificado e foi comprovado que não foi problema no transporte, quando o produto foi enviado errado ou faltando peças. Em todas as situações, quem paga o frete de devolução é o vendedor. Então você vai ter o prejuízo ali, além do produto, né? Você vai ter o prejuízo de pagar o frete de retorno também. Quando o TikTok paga o frete? Quando o cliente se arrepende, então quando é arrependimento, o TikTok ele que assume o frete de devolução. Quando o cliente não gostou, quando também não serviu, que no caso aqui é arrependimento, né? Ou outras razões pessoais, que o cliente alega razões pessoais para devolver. Em todas as situações, o vendedor não vai ter que pagar o frete, quem paga o frete é o próprio TikTok. E como que funcionam as trocas no TikTok Shop? Não existe um sistema de troca automático, né, nativo dentro do TikTok. Se o cliente quiser trocar porque ele comprou um tamanho e não serviu, o tamanho ficou pequeno ou ficou grande demais, por exemplo, para ele trocar, ele vai ter que devolver o produto, então ele devolve o produto que ele comprou, o vendedor recebe o produto, o vendedor faz o reembolso daquele produto e o cliente tem que fazer uma nova compra. Não tem um processo automático de trocar por um outro item, por um outro tamanho, por exemplo. O cliente ele tem que devolver o produto, ele vai ser reembolsado e ele vai ter que fazer uma nova compra, né, de um outro tamanho, por exemplo, ali, tá? Então não existe uma troca nativa dentro do TikTok Shop. E aí tem a política de reembolso e devolução oficial do TikTok Shop. Então esse é o documento, né, o tutorial oficial com todas as regras de reembolso, trocas e devoluções no TikTok Shop. Se você quiser ter acesso a esse tutorial, a esse documento completo, né, para você dar uma lida, deixa aqui nos comentários política devoluções que eu mando para você o link, né, do tutorial oficial do TikTok Shop, beleza? Se você gostou desse conteúdo, se ele te ajudou de alguma forma, eu peço para você deixar o seu like como contribuição e se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva porque toda semana a gente tem novas aulas e novos conteúdos para ajudar você a começar da forma certa no e-commerce e a vender cada vez mais com a sua loja virtual, beleza? É isso aí, valeu, até a próxima.